Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. Olá, bem-vindo a mais um caso clínico do Diagnosticando. Esse caso, um caso de mordida profunda esquelética. Um caso extremamente simples de tratar, mas que precisa de muita colaboração do paciente. Nosso trunfo, ele é um paciente que apresenta muito problema funcional. Então, nós vamos expor esses problemas para o paciente e vamos fazer uma moeda de troca. Olha como o tratamento vai melhorar o seu caso. Então, me ajuda a te ajudar. Legal? Então vamos lá, vamos dar uma estudadinha aí. Então vamos lá dar uma olhadinha nesse paciente com mordida profunda esquelética. Esses pacientes são pacientes que têm bastante problema funcional. Então, por exemplo, é uma das queixas dessa paciente que quando ela mastiga, ela machuca atrás dos incisivos superiores. Então, a região de papila ali é uma região que tem muito impacto de alimento. O paciente fala, se eu comer um pão, doutor, fica em carne viva. Tá? Então, bem normal por causa da rotação da mandíbula e por causa da guia, né? Ela não tem uma guia anterior legal. Ela está com uma mordida profunda, além de ser esquelética, também é dentoalveolar. A grande maioria das vezes vai ser dentoalveolar. Tá? Ela só não vai ser dentoalveolar também se o paciente tiver hábito. Então, interposição de dedo, interposição de língua, chupeta, isso pode causar uma mordida aberta dentoalveolar em um paciente com mordida profunda esquelética. Meio doido, né? Mas podem acreditar, o crescimento é o que vale. Não liguem para dente. Dente engana. Tá bom? Então, ó, essa é uma das queixas. Outra queixa, o tecido tegumentar desse paciente, né? Então, esse sulco nasogeniano do paciente é muito marcado, tá? Então, eu tenho um excesso de rugas. O paciente parece ser muito mais velho do que normalmente ele é, tá? Ausência de exposição dos incisivos inferiores ao sorrir. Então, a hora que ele sorri, ele fica com aquele sorriso meio amarelo, né? Não mostra tanto os dentes, quanto mais severo, pior. Tá? Então também é uma queixa bem recorrente do paciente. E aí o que a gente vai observar? Quanto mais profunda for, então a gente vai olhar lá atrás, né? O ângulo goníaco inferior. Então, quanto mais fechado ele tiver, o que vai acontecer? Mais a língua vai ficar presa, né? Mas a língua vai ficar enclausurada entre a mandíbula e a maxila. O que acontece? Ela joga todos os incisivos para frente. Então, uma característica, quando o paciente tem pouca convergência, vamos dizer assim, quando o ângulo está pouco aberto, né? Ou pouco fechado, acho que vai ficar melhor. Quando o ângulo está pouco fechado, ele tem uma tendência dos incisivos superiores estarem mais lingualizados. Quando o ângulo está mais fechado, quer dizer, quando ele é mais mordida profunda e esquelética, a língua tende a ir para a região de incisivo e vestibularizar esses incisivos. E aí o paciente ser um pouquinho mais biprotoso. Ainda falando em dente, a grande maioria das vezes esse paciente é classe 2, tá bom? Classe 2 muito frequente, tipo 80% dos casos de mordida profunda esquelética. Esse paciente é classe 2, vamos falar aí 15% classe 1, 5% classe 3, tá bom? A grande maioria vai ser classe 2, então essa é a pegadinha. Se você tratar esse cara como classe 2,
não vai dar certo, tá bom? E cuidado, esse paciente percebe, né? Ele sabe que a hora, por exemplo, que ele vai tirar uma foto, se ele relaxar a mandíbula, melhora o perfil. Então é bem normal em fotografias ele tá com a boca entreaberta, tá? Aí ele sabe que melhora o perfil dele e que ele fica mais bonito. Então vamos dar uma olhadinha aí nos terços. Ela é bem, não é equilibrada, né? Mas eu não tenho uma discrepância tão grande entre terço superior, médio e inferior. A gente consegue observar aqui, está um pouquinho mais para trás. Bom, aqui ó, na análise de padrão facial, a gente consegue ver que ela está um padrãozinho 2, tá? Essa tendência parece ser uma retro de mandíbula, mas se a gente perceber, ela está com a cabeça um pouquinho para baixo. Depois eu vou mostrar com mais detalhes aí, tá? Mas nessa fotografia, a gente fazendo a análise, ela é um padrão 2 de face, tá? Oclusão. Bom, a gente não consegue observar nada muito complexo. O que eu consigo ver é que ela perdeu alguns dentes, né? E que eu tenho uma mordida profunda dentro alveolar também, ó. Se eu passar o bract aqui, ó, eu consigo ver que ela tem uma certa curva de SP, tá bom? Mas ela é classe 1, ó. Linha média coincidente e classe 1, tá? Não é, então, essa curva de SP que a gente tem aqui, ó, é talvez uma pegadinha. Vamos dar uma olhadinha aí, vamos ver o que está acontecendo com essa paciente. Os côndilos. É uma radiografia mais antiga, né? Ela é analógica, então a gente teve os côndilos ausentes aqui, né? Decepados na verdade, mas periodontalmente aqui a gente vai ter que recuperar um pouquinho o espaço desse molar, nada muito severo, tá? E aí na tele, olha só, a tele normalmente a gente tem o cefalostato. Cefalostato que é aquele suporte, vamos dizer assim, que prende a cabeça do paciente na posição, vamos dizer, ideal, né? Então eu tenho uma oliva dentro da orelha, eu tenho o apoio de testa, e olha o que aconteceu com o perfil dela. Olha o padrão, olha como ela virou um padrão 3. Olha o ângulo nasolabial dela, como ficou fechado. Tá? Então alterou bem, né? A análise de perfil, ela era 2. Na análise cefalométrica, né? Não é nem cefalométrica, só a análise da radiografia lateral, a gente observa o mento bem para frente. Vamos dar uma olhadinha aí na USP? Olha só, o FNP, o NAP, SNA, SNB, ANB e SND. Está todo mundo bem equilibrado, né? Aqui a gente vai ter no FNP e no NAP algumas alterações. Então vamos falar assim, ó, um crescimento sagital equilibrado e pequenas alterações na posição da mandíbula, deixando o perfil côncavo. Então, ó, na cefalometria ela está me falando um pouquinho mais côncavo, né? Na análise de perfil, ele estava convexo. Crescimento vertical. NSGN, então o eixo Y está diminuído. Mas olha só, NS plano oclusal diminuído. Base do crânio com plano mandibular aumentado. E plano mandibular com plano oclusal um pouquinho aumentado. Então vamos falar assim, um está neutralizando o outro. Na USP, né, ele está me dando um crescimento equilibrado. Bases apicais com dentes. Aqui que eu gosto de ver, né? Olha só, incisivo superior, 1.NS, lingualizado, 1NA lingualizado, posicionamento bom. Olha o inferior, um pouquinho vestibularizado, o posicionamento também está legal. Então, ó, incisivo superior e inferior, um pouquinho lingualizado.
né? Pouquinha coisa fora do normal aí. Tecido mole, óbvio, né? Aquilo que eu falei. Ela tem uma deficiência de altura, o esqueleto dela não cresceu direito. Então, olha só, o tecido dela mole fica bem ruim, ó, né? Eu tenho alterações bem severas em tecido mole, tá? E mento ósseo ao contrário, ó. No mento ósseo, muito bem desenvolvido. Ela tem impacto, né? Esse paciente ele tem muita musculatura. Então, o que acontece? Essa musculatura fica batendo, causando trauma e fortalece toda a parte esquelética dessa paciente. Triângulo de Tweed, meu predileto, olha só, o triângulo de Tweed já está falando diferente, ó. O FMA, então Frankfurt com plano mandibular diminuído, FMA, relativamente equilibrado, e o IMPA, ó, 94. Normalmente a gente fala que pode ir até 97, 94. Então quer dizer que está ainda bem posicionado. Tem algumas coisinhas que talvez a gente tenha que mexer, mas por enquanto vamos falar que ele está bem posicionado. Legal? Vamos dar uma olhadinha na nossa cefalometria. Então, diagnóstico funcional em ação. Vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa, ângulo goníaco inferior, 65. Para tudo, não quero nem saber do resto. 65, ó, mordida profunda esquelética. Tá? Tratamento, rotação horária da mandíbula. Como que eu consigo isso? Posso fazer distalização, posso fazer extrusão de dentes posteriores, tem várias maneiras. Eu preciso fazer a mandíbula rodar no sentido horário. Eu preciso criar mais toque posterior. Lembra da regra da tesoura? Eu preciso abrir a tesoura. Eu abrindo a tesoura, eu rodo o perfil desse paciente e melhoro o perfil desse paciente. Tá bom? Ângulo ímpar, 91, até 97 não vai alterar minha vida, e 1.ns deu 105, deu pequenas alterações aí do USP, né? Mas quando eu falo em USP, eu faço a radiológica, né? Eu uso os exames da radiológica, principalmente para a gente ver que pode dar diferença sim, hein, pessoal? Cuidado com o exame da radiológica. Tratamento, como eu falei, eu tenho que fazer rotação, tá bom? Puxa, posso fazer rotação com distalização? Ela é classe 1, não posso fazer distalização. O tratamento tem que ser com extrusão de dentes posteriores. Platô, elástico prematuro e extrusão de dente posterior. Platô, o que eu vou fazer? Monto superior como protocolo, tá? E mando fazer no protético, ou eu mesmo faço, um platô. O que é o platô? Alguma coisa onde o paciente morda e desoclua os dentes posteriores, tá bom? Então ele vai passar aí pelo menos 90 dias desocluindo os dentes posteriores. Então, ó, eu monto superior, coloco as bandas com tubo palatino, ou já moldo e mando o protético fazer o platô. Na outra consulta, monto o platô, né? Coloco o platô e monto o inferior, tá? E aí, elásticos prematuros. Então, como eu falei, 90 dias aí, basicamente, esse paciente vai usar um elástico 5,16 leve, 60 gramas, coisa bem pouquinha, só para estimular a extrusão de dente posterior. Como eu falei, pega uma paciente adulta dessa para usar um platô, muito difícil, ela não vai querer usar. Mostra o rosto. Fala, olha só como está o seu bigode chinês, o seu sulco naso geniano. Olha como melhorou, olha como o seu rosto afinou. Daqui 90 dias o seu rosto vai afinar mais ainda. Por quê? O masseter vai ficar basicamente aí sem trabalhar. Então, a tendência é o masseter diminuir também. Tá? Então, vamos conversar com essa paciente, mostrar, olha o seu sorriso, olha como agora aparece o seu sorriso, como os dentes inferiores estão aparecendo.
olha aí o canto da sua boca como não está mais caído. Tá? Então mostra os benefícios e trabalha com desoclusão anterior. Não tem como trabalhar com desoclusão posterior. Você vai piorar o caso, tá bom? Então, nem pensar em desoclusão posterior. Tem que ser anterior com platô. 90 dias. Vai ver que o caso anda rápido, tá? Em 90 dias, basicamente, o tratamento tá para finalizar. O que eu preciso fazer? Qual que é a única preocupação? Então, pensa, em 6 meses você vai matar esse caso. Fácil. Qual que é o problema dele? Contenção. Então, a contenção desse caso é mais chato. É bem mais difícil. Tá? O que a gente vai usar? Um aparelho ortopédico. Normalmente eu uso o aparelho de planas. Tá? Um planas composto. E aí a gente vai segurar, evitar que esse paciente morda à noite. Não dá para pedir para uma paciente adulta usar um aparelho ortopédico 24 horas por dia. Fala para ela, ó, você vai deixar lá junto com o seu pijama, vai dormir, coloca o aparelho, tudo melhora, tá bom? E olha só, a hora que eu sobreponho o tecido no esqueleto, olha como se eu fizer a rotação desse caso, eu já vou melhorar, tá? Então, rodando, esse mento dela vai vir para trás e para baixo. Melhora a dimensão vertical e acabou. É muito raro esse paciente ter apinhamento. Muito difícil. Se tiver apinhamento, é coisinha muito boba. Por que ele não tem apinhamento? Porque a língua está confinada. Quanto mais a língua estiver confinada, quer dizer, quanto mais o ângulo goníaco inferior estiver fechado, menos apinhamento eu tenho. O que eu posso ter é biprotusão, quer dizer, a vestibularização dos incisivos. Isso é normal, tá? Porque a língua está confinada, ela não pode jogar na região de premolar e molar, porque o masseter dela é poderoso. Aonde que ela vai ganhar a briga? Dos lábios. Aí vai vestibularizar todo mundo. Legal? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Coloca aí embaixo, faça pergunta, questione, aprenda. Você está oferecendo o melhor para o seu paciente. Se você veio até aqui, assistiu os casos, está assistindo os casos, você está preocupado em oferecer o melhor para o seu paciente. Então, pergunta, tá bom? Participe. Muito obrigado. Até o próximo caso. Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD.